A Celina fez uma fala no sentido prefeito, da questão da Eliseu Maciel, e parece que Eliseu Maciel é um consenso de todos, e eu vou me permitir a não aprofundar mais o debate, porque o Lago, Noeli, ele sintetizou muito bem o que aconteceu a partir da reunião que foi promovida aqui nesta comunidade, com a participação da comunidade, onde saiu uma comissão para tratar do assunto da recuperação da Eliseu Maciel. Primeira coisa que tem que ficar claro, a Eliseu Maciel é um logrador municipal, e como logrador municipal é de responsabilidade da Prefeitura Municipal. A Câmara de Vereadores está imbuída no sentido de buscar, junto com o prefeito e a comunidade que está participando, né, Adriana, dar solução para esse problema, que é um problema coletivo que perpassa o município de Capão do Leão, senhor Rubem. Não é só a comunidade do Capão do Leão, da Embrapa e do Sítio São Marcos, é a comunidade de outras regiões, inclusive de outros lugares, de outros países que circulam por aqui em função da Embrapa, em função da universidade, em função dos órgãos públicos que estão aqui. Então aqui é cartão de visita do município de Capão do Leão a Eliseu Maciel. Autoridades, e engenheiros e cientistas de outros países por aqui circulam, mesmo que a gente não se dê conta. E é cartão postal. E as pessoas que vêm de fora, quando observam, seu Rubem, é a imagem, o que se vê e por onde se passa é a imagem que fica na região. E nós fomos a Brasília a partir de uma articulação feita com o deputado federal Paulo Pimenta, né? E lá se fez toda essa discussão que foi relatada, Crai, pelo Lago. A associação Família para a Vida, a FAVA, Família para a Vida, fizeram uma baixa assinada com, sei lá, 2.000 assinaturas, que foi entregue para a Câmara de Vereadores, foi entregue para o Prefeito Municipal, foi entregue para ser encaminhado às instâncias da Coordenadoria Regional dos Correios aqui, da Coordenadoria em Porto Alegre já foi entregue pelos vereadores, né? E eu tive uma oportunidade de ir a Brasília, atividade pelo CIPAP, Sindicato dos Trabalhadores da Embrapa, estive no Ministério das Comunicações e protocolei o pedido de um posto avançado dos Correios no bairro Jardim América, juntamente com o aumento do grupo de pessoas que trabalham, para poder atender a comunidade Jardim América, Sítio São Marcos e arredores. Está protocolado lá o pedido feito pelas irmãs, né, com um abaixo assinado de 2.000 pessoas, e inclusive trouxe o protocolo e está na Câmara de Vereadores. Então tem um processo em andamento de pedido no Ministério. Eu não conversei com o ministro, eu conversei com o chefe de gabinete do ministro e está protocolado. E foi de forma voluntária, porque o presidente Paulo pediu, já que vai, então leva lá, não custa nada, eu acho que esse é o nosso papel. O transporte coletivo, que envolve a comunidade da Embrapa e Sítio São Marcos. Nós temos uma confusão posta, promovida pela Metroplan e pela Santa Silvana em relação ao transporte coletivo. Eu me lembro muito bem que, em meados de 2001, nós não tínhamos ônibus que circulavam por dentro de Sítio São Marcos. E me lembro, junto com o vice-prefeito na época, Quevedo, o embate que tivemos que fazer, na época, o governo Olívio Dutra, para que o ônibus pudesse circular dentro de São Marcos. Aliás, a empresa Santa Silvana foi multada porque não quis cumprir a determinação da Metroplan de fazer, naquela época, 3 horários por dia, um horário pela manhã, um horário meio-dia e um horário pela tarde. Por isso, cara, não lembra disso. Tá? E o nosso pedido, o pedido da comunidade, que já estava desacreditada, que já tinha feito dezenas de baixo assinado pedido, e eu me lembro muito bem da falecida da tia Nilza, quando eu fui na casa dela falar com ela, disse, eu não assino papel nenhum, eu já cansei de assinar papel para vereador e etc, e nada resolve. Minha tia, minha madrinha, madrinha de casamento, e me disse, não assino coisíssima nenhuma, porque isso não adianta nada. E nós apertamos e conseguimos. E na época não foi possível dar conta de fazer com que o ônibus pudesse circular até o final do sítio, porque tinha uma dificuldade no Envi, que era a estrada era muito estreita na época, tinha um mato de eucalipto e o ônibus não vencia a fazer a curva. E ficou para um segundo momento para ampliar, e lamentavelmente dali para a gente não conseguimos avançar. Foram inúmeras reuniões e idas a Porto Alegre. A Adriana foi conosco, o Luiz Carlos foi conosco, entre outras pessoas da comunidade, lá na Metroplan em Porto Alegre, presidente,
para tentar resolver. E não conseguimos avançar. Pelo contrário, uma confusão, reaproveitamento de horário em função do atendimento da universidade, que não houve concessão para esse atendimento que tem aqui. Esses ônibus estão fazendo essa linha de atendimento dos alunos da Universidade da Santa Silvana, sem concessão, sem autorização do prefeito. Foi uma relação direta da Metroplan com o município. E nós tivemos em Porto Alegre esse ano, agora há pouco tempo, e diga-se de passagem, havia uma expectativa, e eu tenho que dizer, eu sou do PT, defendo o governo Tarso, mas o rapaz que nos atendeu no Metroplan foi inoperante para ter a sensibilidade de entender as reivindicações que estão postas, inclusive essa que já desde 2002, 2003, que versa sobre a questão do aumento de horários, né, e inclusive do itinerário, da rota do atendimento do ônibus. E vamos ter que retomar, e é importante que a comunidade diga aqui para os vereadores e diga para o prefeito, para mostrar que realmente existe essa vontade da comunidade de resolver esse problema. Que fossem todos eles identificados com sinalizadores para justamente não ter problema de acidente de noite, que já houve dezenas de acidentes aqui, né? E fizemos inclusive uma lei, sabendo que essa lei não tem validade nenhuma do ponto de vista que não tem como nós fiscalizar o trem, não tem como nos trancar o trem, como é que vamos fazer? Né? Nós fizemos para salvaguardar, caso aconteça um acidente com um cidadão nosso, dizendo que pelo menos havia a notificação lá para a ANL, né? que é a empresa que tem a concessão da linha férrea aí. Bueno, só que lamentavelmente a resposta que eles nos deram, que aquilo é da alçada deles, que eles estavam de acordo com os padrões estabelecidos pela ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. Foi isso que eles disseram. Tem lá os documentos na Câmara. Como eu tenho um minuto, é só para terminar, Glai, eu quero responder ao Glai. Desculpa se eu não vou conseguir responder a todos. Até porque a sessão tem todos os vereadores para falar. Lamentavelmente, nós não conseguimos chegar a um entendimento com a Corsã ainda em relação à questão tarifária. Isso é um assunto que se arrasta desde meados de 2004, onde realmente a Corsã, a gente habilitar-se para ter a água em casa, vai ter que pagar a taxa. Aquela taxa, se não abrir a torneira e ela ficar 30 dias parada, no final do mês tu vai pagar aquela taxa. E aquela taxa tem problema, porque ela ali diz água, mais esgoto, mais... São 3 itens que falei que não me vem na cabeça. Porque aquele documento é um documento estadual, a Corsã é uma empresa estadual. Como tal, em alguns lugares ela tem a concessão do esgoto e em outros lugares ela não tem a concessão do esgoto. Por exemplo, no Capão do Leão eles só cobram água, o atendimento da água, porque eles não têm concessão de esgoto ainda. Só que como a tarifa, como o sistema ele é único, quando sai o valor ali, sai o valor como se fosse todos juntos, eles não estão cobrando. Até porque se fosse cobrar a taxa de esgoto, só para vocês terem ideia, sai em torno de 40% do que é consumido de água. Então se a pessoa gasta R$100, por exemplo, de água, a partir do momento que a Corsã tiver a concessão do esgoto, vai pagar mais R$40, R$140. Esse é um assunto ainda que está na pauta, que estamos discutindo. Temos como uma expectativa que a partir do governo Tarso, a gente, pelo menos na reunião que fomos a Porto Alegre, demonstrar interesse de fazer uma reavaliação na questão tarifária, na questão do atendimento. Foi a promessa essa feita pelo presidente a todos os vereadores, e nós temos uma expectativa, Glai, de poder ajustar isso. Esse é um trabalho dificultoso, né? Agora a gente não pode esmorecer, tem que ir à luta. Para o prefeito municipal, que versa sobre a questão de não só passar a máquina no sítio São Marcos, mas sim botar aterro. Não dá mais para passar a máquina, tem que botar aterro e bom, saibro, porque está ficando um buraco para dentro, uma costaleta que não adianta mais. Agora tem que botar saibro e esparramar. É preciso fazer uma limpeza geral nas valetas daqui do sítio São Marcos. Ontem eu fiquei encabulado, eu fui na casa do meu irmão, a sogra dele, com 50 e tantos anos, estava de gadanha, passando a gadanha dentro das valetas, porque tinha erva de bicho dessa altura que não dá para enxergar. E ela queria que eu passasse a gadanha para ela. E coitada, ela estava com razão, mas não é meu papel de passar a gadanha, né? E a gente às vezes fica constrangido. E tivemos a felicidade, quando presidimos a Câmara de Vereadores em 2009, ao devolver o recurso para o prefeito, pedimos que fosse feita a quadrinha e o prefeito atendeu o nosso pedido e está aqui de bom uso para o nosso filho, para a nossa comunidade. Muito obrigado.